Olá, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Sou Felipe, aqui da Daqui para Fora. Mais um evento hoje aqui com vocês. E hoje a gente vai falar sobre as áreas de saúde nas faculdades do exterior. Um evento que muitas famílias, acho que ao longo dos anos, o interesse em medicina, especialmente, sempre foi muito alto. Mas a ideia é trazer não só a medicina, mas também algumas outras, possibilidades que têm crescido, em faculdades fora do Brasil. Então, eu vou falar um pouquinho, de como funciona a medicina no exterior, trazer algumas das tendências da área de saúde, trazer esses novos cursos, que estão em alta, alguns exemplos dos nossos alunos, explico o nosso trabalho, depois abro para as perguntas. Quem tiver dúvidas ao longo da apresentação, fique super à vontade, de perguntar no chat, no Q&A. A ideia é que ao final da nossa conversa eu responda as dúvidas de vocês. Para quem está começando a nos acompanhar, a Daqui para Fora é uma consultoria que já desde 2001 prepara estudantes para os processos seletivos de graduação no exterior. Mais de 4 mil jovens se prepararam conosco. Tivemos aprovações aí nas principais universidades americanas, europeias, e o nosso foco é exclusivo em graduação, não fazemos mestrado, doutorado. O nosso time hoje tem muitos profissionais que tiveram essa vivência de fazer a faculdade fora, uma equipe bem grande e conhece bastante do assunto. E aqui algumas das principais universidades em que a gente teve alunos aprovados. Então, além das faculdades americanas, a gente atua nos Estados Unidos, no Reino Unido, Canadá e nos principais países da Europa continental. Sempre que eu mostro esses slides aqui, a gente está falando de faculdade, muitos alunos e famílias têm aquela dúvida, né? Será que eu tenho chance de estudar fora? Será que meu filho teria condições de passar numa faculdade no exterior? Então, eu recomendo que vocês façam a nossa avaliação de perfil. Vocês respondem algumas perguntas, nota, área de interesse, orçamento planejado, e aí a nossa equipe dá um feedback dizendo o que você está bem, onde você pode evoluir. E aí depois a ideia é uma conversa individualizada aqui comigo, um dos nossos especialistas, para a gente ir um pouco mais a fundo, no perfil de cada estudante, de como a gente pode ajudar. Então, para quem ainda não fez, super recomendo fazer essa avaliação. Ela dá um bom cenário inicial de onde vocês estão. Mas vamos lá, então entrando mais no tema aqui, do dia de hoje, que é falar sobre essas áreas de saúde, eu quero começar falando um pouquinho especificamente sobre a medicina. Eu estou aqui há 11 anos trabalhando daqui para fora e literalmente eu já conversei com centenas de alunos, pais que sentaram aqui do outro lado da mesa e que a ideia do filho era fazer medicina fora do Brasil, ou medicina no Brasil, que o foco era medicina. Sempre quando eu começo essas conversas, eu gosto de perguntar por que você está interessado em estudar medicina? E as respostas que normalmente eu mais escuto são, boa remuneração, bom, a segurança de ter um bom emprego, meus pais, minha família vêm de médicos, então, já tenho essa referência, viu que deu certo para eles, acredito que vai dar certo aqui para mim. Tem alguns casos, eu diria que são menos, mas algumas vezes que alguém fala que desde criancinha sonha. Inclusive, eu tive uma conversa na semana passada com um menino que falou que queria ser neurocirurgião, e aí eu perguntei para ele, tá, mas você gosta de estudar, tá disposto aí, ficar horas estudando livros, fazer pesquisas, trabalhos complexos? A mãe já na hora falou que, pô, é difícil tirar ele do quarto que ele gosta de estudar, que desde criancinha gostava de montar quebra-cabeça, ficava 10 horas, que é um jovem super detalhista. Então, assim, realmente é alguém que tem muito desse perfil de querer estar numa linha de frente. E aí, para quem tem esse perfil, você tem certeza que você quer estar na linha de frente, é importante entender como que funciona, O que que você precisa fazer para tentar passar um processo seletivo, na medicina no exterior. Então, a ideia aqui, pessoal, é explicar um pouco, nos Estados Unidos, no Canadá e depois na Europa, um pouquinho das nuances do processo seletivo para medicina. Vou começar falando de Estados Unidos e Canadá. Nesses países, o curso de medicina é um curso de pós-graduação. Então, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, você não ingressa direto na universidade de medicina. Você tem que fazer primeiro 4 anos, que na verdade você pode fazer meio que na área que você quiser, desde que você cumpra, pré-requisitos de matérias que geralmente são biologia, anatomia, física, química, redação e cálculo. E aí é por isso que todo mundo chama do pré-medicina, que seriam cumprir essas matérias. Dito isso, para cumprir essas matérias, o mais comum é que você acabe se formando numa área correlata, Então, mais complexo você se formar em business e cumprir a pré-medicina. Então, é normal se formar em biologia, biomedicina, biologia e química. Uma vez que você concluiu a graduação, você passa por um novo processo seletivo, que inclusive é bem parecido, do que é exigido com o processo seletivo de graduação. Avaliam notas, atividades extracurriculares, você vai precisar de cartas de recomendação dos seus professores da faculdade, tem que fazer essays. No processo de medicina, todas as faculdades vão entrevistar,
E a grande diferença é que ao invés do SAT, você faz o MCAT, é como se fosse a prova do SAT para medicina, especificamente, e depois você ingressa na med school, né? Nesses países, o curso são de 4 anos e depois tem a residência. Qual que, né, são alguns dos pontos de atenção quando a gente fala de medicina fora? Primeiro, né, nos Estados Unidos e Canadá, é um processo extremamente seletivo, né? Você está competindo muitos dos melhores alunos do mundo. Não são todas as universidades que aceitam alunos internacionais, não tem muitas que não aceitam. E para alunos que precisam de bolsa, a gente sabe que as bolsas para medicina especificamente são, né, mais raras, extremamente seletivas. No final, eu vou deixar aqui com vocês, a gente tem um guia com esses principais pontos de atenção em relação à medicina nos Estados Unidos e no Canadá. E depois eu vou compartilhar a história de um aluno também que fez, né, medicina por lá. Tá? Mas é importante entender, né, que esse processo ele é mais longo, ele tem essas duas fases. Né, para quem quer medicina por lá, tem que primeiro fazer os 4 anos de graduação. Agora, quando a gente já fala sobre a medicina na Europa, diferente, né, dos Estados Unidos ou do Canadá, que tem esse processo mais padronizado, eu diria que é um processo seletivo que varia muito, que não dá para dizer a medicina na Europa funciona dessa forma, porque vai depender bastante, né, as principais variáveis, país para país, universidade para universidade, se ela é pública ou privada, dependendo de onde ela está, de currículo para currículo, seu currículo brasileiro ou se você tem algum tipo de currículo internacional. E também pode diferir bastante se você tem ou não cidadania europeia. Então, eu quero trazer aqui para vocês alguns dos principais pontos de atenção que pode te dificultar para fazer, né, medicina por lá, que vocês têm que ficar atentos. Primeiro deles, currículo. Tem alguns países na Europa que o currículo brasileiro por si só ele não é suficiente para que você consiga aplicar direto na universidade. Muitos exemplos, né? Faculdades do Reino Unido, faculdades na Holanda, né? Às vezes, só ter o currículo brasileiro não é viável, você precisa fazer algumas matérias específicas para que a sua candidatura seja válida. Então, tem muita atenção aqui. Segundo ponto, cidadania europeia. Quando a gente fala especificamente de medicina, o assunto cidadania para a Europa pode ser mais importante. Tem universidades que reservam uma quantidade de vagas maior ou específicas para alunos que são cidadãos. Então, quando você não, né, não tem a cidadania, pode diminuir o leque de possibilidades. Em alguns países, como por exemplo Portugal, se você não tiver a cidadania, você não consegue se candidatar, ou então você precisaria residir, né, 2 anos, no país, tá, antes de poder aplicar. Então, muita atenção aqui para quem não tem cidadania, pode limitar as possibilidades. Cursos em inglês. Né? Nos países que a gente atua fora do Reino Unido, as opções de graduação em inglês elas são mais limitadas. Então, né, para que você tenha um leque maior de chances, possivelmente pode ser importante acabar aprendendo o idioma local para ter mais opções de faculdades para aplicar. E, invariavelmente, né, para você atuar no país, mesmo que inicialmente seja inglês, você vai ter que aprender o idioma local. Aqui, até alguns alunos acabam considerando mais países, leste europeu, para ampliar o número de faculdades, e que às vezes podem ser, né, opções muito limitadas. E por último, provas específicas. Tem alguns locais que, além de você ter que enviar o histórico, fazer o teste de proficiência, ver se o currículo é compatível, pode ser que seja exigida uma prova específica para medicina naquele país. E aí eu trouxe 2 exemplos. Né? A Itália, para quem quer estudar medicina lá, você precisa fazer o IMAT, né? International Medical Admissions Test, uma prova de 2 horas, de múltipla escolha, específico para alunos de medicina. E no Reino Unido, o UCAT, University Clinical Aptitude Test, uma prova de 2 horas também, tem mais questões, tem 225, são provas bem direcionadas para a área. Hoje, daqui para fora, a gente não atua com a medicina na Europa, justamente por essas muitas variações e especificidades, que acaba sendo, né, em geral, mais complexo aqui para os jovens brasileiros. Voltando aqui, né, do assunto que eu comecei, do porquê medicina, eu falei, né, que tem muitos alunos que têm esse sonho, que é uma vocação, que já estão, né, decididos, já estão bem específicos do que querem. Mas o que eu tenho notado, como eu falei lá atrás, é que muitos estudantes não necessariamente querem estudar medicina porque sonham em ser médicos, mas estão olhando mais das oportunidades que a carreira tem, ou até estão, né, abertos a outras possibilidades na área de saúde, mas aqui no Brasil a gente não entende, né, não conhece muito dessas possibilidades. E aí, nesses casos, é legal a gente fazer algumas reflexões. Acho que o primeiro deles é como a medicina é no Brasil nos dias de hoje. Né? Então, no nosso cenário atual, em comparação com como era no passado, né? Hoje o Brasil tem 580 mil médicos, né? Proporção médico por cada 1.000 habitantes é de 2,81. Nas capitais, esse número é 4 vezes maior.
E para a gente ter uma ideia de como isso vem mudando, né, entre 1990 até 2024, o número de médicos aumentou 8 vezes mais do que a população. Isso aqui, números do Conselho Federal de Medicina. Agora, vamos pensar num jovem que está aqui hoje no ensino médio e que, né, tem essas referências, de repente, do que a família, do que viu, de todo o histórico da medicina no passado, e está com isso na cabeça, achando que vai encontrar talvez um cenário exatamente como esse. Vamos fazer um exercício de futuro. Quem está na primeira série do ensino médio vai começar a medicina, vai se formar médico lá em 2034, tem mais os anos de residência, e aí as projeções, né, é que em 2035 a gente vai ter uma população de médicos de 4,81 ou 6,30 profissionais por 1.000 habitantes, e nas capitais esse número vai ser ainda maior. Então, super importante para os jovens pensando em estudar medicina aqui no Brasil de hoje, entender que a realidade que eles vão encontrar lá na frente é diferente. E aí é importante a gente entender também para que lados, né, para onde está caminhando o futuro da saúde, quais são as tendências que a gente está vendo, e tem algumas delas que estão mudando muito, né, a nossa vida e as profissões. Então, saúde digital, em 2050 vão ser mais de 100 bilhões de wearables, né, de relógios, de tudo que gera um monte de dado, coleta de dados de pessoas de saúde. Com isso, já tem novas profissões surgindo. Especialista em inteligência artificial voltado para a saúde, analista de dados de saúde, terapia e modificação genética, né, que em 2040 a ciência médica vai ter coletado, né, DNA para chuchu aqui, e aí, né, vão ter sequenciamento de DNA de rotina para cada bebê recém-nascido. Novas profissões, bioinformacionista, que eu não tinha a menor ideia do que era, que usa, né, a computação, ciência da computação e estatística para analisar dados biológicos, clínico molecular. E um outro ponto, né, que também tem mudado e revolucionado a medicina, nanomedicina, robótica, bioimpressão. Nós temos uma ex-mentora aqui daqui para fora, a Tassi, que ela se formou em bioengenharia em Harvard, e hoje ela é CEO de uma empresa, né, de bioimpressão. E assim, a gente conversa com ela, vai entendendo as coisas que vão acontecendo, você fica até meio espantado. Ela fala que, né, para ela, a bioimpressão vai ser a próxima revolução, né, de inteligência artificial, tipo, mesmo nível, quando ela começar, né, a ser feita em alta escala. E aqui algumas dessas novas profissões, especialista em bioimpressão e nanomédico. Então, assim, muita coisa acontecendo, muita coisa nova. É, e aqui que eu acho que as universidades no exterior estão muito mais antenadas em tudo isso, se comparado com as faculdades brasileiras. E aqui eu trouxe dois exemplos. Arizona State University. Se a gente olha em cenários americanos, né, não é a faculdade mais seletiva que tem, não é uma faculdade, né, considerada de ponta. Ela tem 42 programas de graduação diferentes que relacionam saúde, né, e bem-estar. 42, isso na graduação, não na pós. E a Johns Hopkins, uma das melhores faculdades do mundo, você entra no site de biomedicina deles, eles têm lá Engenharia, Futuro da Medicina. Esse texto aqui é legal, o departamento, né? O departamento de bioengenharia de Johns Hopkins quer promover a saúde humana, formando engenheiros biomédicos que liderarão a engenharia do futuro da medicina por meio de descoberta científica, enfim. A gente já vê como essas faculdades estão olhando para esse tema, né? E aqui, pessoal, que eu acho que existe uma oportunidade que muita gente às vezes ainda não está nem se dando conta, né, de cursos de graduação que vão relacionar áreas de saúde com tecnologia, que muitas coisas interessantes lá no exterior. Eu queria apresentar algumas delas para vocês. Biotecnologia, né, e aí eu vou tentar explicar um pouquinho o que elas são, porque eu, quando estava aqui lendo e estudando para entender sobre esse tema, vários bios que parecem parecidos, mas que têm né, os seus caminhos diferentes. A biotecnologia ela usa organismos vivos para desenvolver medicamentos e terapias, como vacina, bioprodutos, e aqui algumas das carreiras. Biofísica, que estuda os princípios físicos por trás de processos biológicos, né, para ajudar no desenvolvimento de medicamentos e novos tratamentos. A biomedicina, que eu acho que essa já é mais conhecida aqui de nós brasileiros, tem, né, faculdades que vai pesquisar doenças, né, novas formas de diagnósticos, ajudar em tratamentos, desenvolvendo terapias novas. Um outro curso que é um pouco mais conhecido aqui no Brasil, que é engenharia biomédica, e aqui a ideia é criar tecnologias médicas, próteses, equipamentos hospitalares, né, sistemas diagnósticos de imagens, aqui algumas das carreiras também. Essa a gente já não vê muito aqui pelo Brasil. Engenharia de nanotecnologia. Aqui eles usam, né, materiais em escalas nanométricas muito pequenas para desenvolver medicamentos, dispositivos, né, que vão inovar, né, os tratamentos
na medicina. Engenharia química e biomolecular, né, vai aplicar química, biologia para criar medicamentos, né, processos sustentáveis dentro da indústria de saúde. Informática biomédica, que usa a tecnologia para analisar dados e aprimorar diagnósticos. Microbiologia médica, né, estuda micro-organismos que causam doenças. Aqui também é para entrar nessa área de vacina, controlar a infecção. A gente viu, acho que a importância disso e quanto isso, né, se tornou mais valorizado depois do que a gente viu na pandemia. Neurociência, isso é um tema bem legal, porque neurociência aqui você só consegue estudar, né, pós-graduação, mestrado, doutorado. Lá você já consegue estudar na graduação. Então você vai pesquisar o funcionamento do cérebro, né, desenvolvimento nervoso, para desenvolver tratamento para doenças neurológicas. E a tecnologia médica, que desenvolve equipamentos, softwares para diagnóstico, monitoramento e tratamento de pacientes. Então, eu trouxe 10, né, diferentes áreas que algumas a gente conhece aqui no Brasil, mas talvez não sejam tão valorizadas. E lá, né, tem um campo gigantesco de combinar muitas coisas diferentes. Acho que é algo que deixa também algumas famílias um pouco inseguras quando a gente pensa, né? Tá, mas trouxe aqui algumas das possíveis carreiras, mas, poxa, como que é a remuneração, né, de pessoas formadas nessas áreas? Então, eu trouxe aqui, fiz uma pesquisa da remuneração, né, para os recém-formados nessas áreas, nos diferentes locais e destinos onde a gente atua. Importante frisar que, claro, né, na Europa principalmente, ou até em regiões nos Estados Unidos e no Canadá, dependendo de onde você estiver, o seu salário ele pode variar bastante. Mas é muito importante trazer, eu acho que tem, né, muitas famílias, alunos que talvez nem saibam dessas possibilidades e tem um mundo de oportunidades, de cursos, de áreas possíveis no exterior que ainda não são tão desenvolvidas aqui e que no futuro podem acabar sendo até mais promissoras do que a gente estava acostumado só com a medicina tradicional. Tá? E aí eu achei bem legal trazer alguns exemplos para vocês, de estudantes que viveram isso, né, que estão lá fazendo faculdade fora. O primeiro deles, o Yuri, ele foi estudar nos Estados Unidos, começou a carreira acadêmica dele numa faculdade pequena, a Murray State, uma faculdade lá de Ohio. Quando ele chegou, ele ainda não tinha muita certeza do que ele queria estudar, mas estava mais direcionado para a área de química, foi, né, essas áreas que ele acabou se formando. Nunca tinha pensado em medicina nem nada do tipo, mas ao se formar na faculdade, ele conseguiu uma bolsa, né, para fazer uma pós-graduação em bioquímica na University of Florida. Conseguiu a carreira acadêmica dele por lá. Depois de terminar, né, essa pós-graduação, ele virou pesquisador da University of Florida. Foi aí, né, numa dessas pesquisas, participando com um professor dele, uma pesquisa que acabou sendo muito reconhecida, que despertou o interesse dele de estudar medicina. Ele aplicou para algumas universidades, né, e acabou passando em Harvard, foi fazer medicina por lá. Ele tem um fato bem curioso, né, depois eu vou até compartilhar com vocês. A gente entrevistou o Yuri há 2 anos atrás, e na entrevista dele, ele falou para as faculdades das quais ele aplicou. Ele aplicou para a University of Florida e não foi aprovado, e aplicou em Harvard. Então, até desmistifica. Eu tenho algumas famílias que querem estudar medicina nos Estados Unidos, no Canadá, e que acham que você tem que ir para a universidade para depois seguir nela. O caso do Yuri prova que, né, não necessariamente. Foi para uma e depois acabou se formando em outra. Durante a universidade, ele foi professor também de um curso que preparava os alunos para a medicina. E hoje, né, ele é um médico residente, né, num hospital. A especialidade para ele é cirurgia de costas, para fazer nas costas, né? E ele, acho que, como eu falei, ele teve uma trajetória muito interessante, porque chegou na universidade, medicina não era o foco, foi vivendo as experiências e acabou, né, se tornando o que ele queria fazer. Passou, e depois eu vou compartilhar com vocês o link da entrevista dele, que é bem legal, sabe? Ele explica passo a passo como foi toda a trajetória, os desafios que ele teve para conseguir chegar, né, no curso de medicina. E aí eu queria dar um outro exemplo, completamente diferente do Yuri, que é da Mariana. Também foi estudar nos Estados Unidos, ela foi estudar University of Colorado Boulder. Chegou na faculdade e o sonho dela no Brasil, o sonho, na verdade, não, o objetivo inicial, né, se ela ficasse aqui, era fazer medicina. Era o que ela pensava estudar no Brasil, muito na linha dos estudantes que eu estava falando lá atrás. Não era, né, necessariamente um sonho de criança que ela queria fazer, mas ela queria uma carreira estável, estava pensando nisso. Chegando na faculdade, ela resolveu que ela iria estudar pre-med, ou iria cumprir os requisitos para fazer a pre-med. Dentre as áreas que ela estava conhecendo, ela se interessou pela biologia molecular, muito a partir das experiências que ela teve
na universidade, então ela foi assistente de um professor de laboratório, né, do Laboratório de Ciências e Tecnologia, Engenharia e Matemática, foi assistente no laboratório de Química Orgânica e também, né, foram essas duas possibilidades, duas oportunidades de projeto. Ao se formar, ela aplicou para algumas oportunidades de trabalho e foi contratada por uma gigante global de medicamentos, a LabCorp, tem mais de 70 mil funcionários. Inicialmente, ela começou como uma bioanalítica química e hoje ela é cientista de operações, né, nesse emprego. E a gente conversou recentemente com ela, né, e algumas coisas do que ela falou para a gente aqui chamou a atenção. Uma delas é que os projetos que ela se envolve são tão confidenciais que ela mencionou que ela não pode nem compartilhar com a família dela. E aí a gente pegou até um coach do que ela falou, né, que eu acho que é bem legal e ilustra um pouco do que a gente está falando aqui. Ela falou, eu estou envolvido em projetos com potencial de impactar milhões de pessoas no mundo. E aí ela comparou com a medicina. Se eu tivesse escolhido a medicina, talvez ainda estaria na universidade, investindo tempo, e sem a certeza que eu ia conseguir fazer a diferença como eu faço hoje. Então, assim, é legal, pessoal, vocês estarem antenados e abertos a essas novas possibilidades aqui, porque que hoje pode não parecer fazer tanto sentido para o nosso cenário atual, pode ser uma carreira muito, muito, muito promissora, com oportunidades, né, não só em um país no exterior, mas no mundo todo, e que remuneram, né, muito bem, né, os nossos estudantes e podem remunerar muito bem vocês lá na frente. Antes de abrir para as perguntas aqui e dúvidas das famílias, quero falar um pouquinho também de como a Daqui para Fora ajuda um estudante que está querendo se candidatar para as faculdades de fora para montar, né, um plano para ser o melhor candidato e também, né, entender como ajudar nessa questão das escolhas de cursos. A gente tem dois programas, a primeira fase de preparação para alunos do nono, primeiro ou segundo ano, ou décimo primeiro, né, para alunos de escola internacional. Nessa parte, a gente foca muito nas atividades extracurriculares, traça as metas de notas necessárias, de acordo com o perfil de cada estudante. E a gente tem uma parte muito, muito importante, que é a orientação profissional, orientação de escolhas acadêmicas, o antigo orientação vocacional que a gente falava. Hoje, pessoal, a grande maioria dos alunos que iniciam nessa fase de preparação ou não sabem o que vão estudar, ou muitas vezes estão em dúvida entre mais de uma área, ou falam algo no começo e que mudam depois. E a nossa ideia dessa parte de orientação aqui é, primeiro, avaliar se as suas habilidades estão alinhadas com essas áreas que você pensa e planeja estudar. Entender se essa área que você planeja estudar, as possibilidades são boas no exterior, quais são as projeções de futuro de carreira, se você quiser voltar para o Brasil, quiser ficar fora, como isso vai te ajudar. Ah, começamos aqui com planejamento e preparação para as provas, para os alunos mirando em cursos artísticos, preparação para portfólio. E no 12º ou terceiro ano é o nosso programa de candidatura, onde a gente trabalha na seleção de universidades, preparação para as provas, seguimos aqui, toda a orientação com as redações específicas que cada universidade pede, além, né, dos applications, envio de notas, pesquisa de todos os pré-requisitos para a bolsa. Quando a gente envia esses applications, a gente vai monitorar e acompanhar. E depois de definida, né, de receber as respostas, a gente vai ajudar os alunos a avaliar cada uma delas, qual foi a mais interessante que você, né, foi aprovada, conectar você com outros estudantes que estão por lá e dar todo o suporte no pós-admissão. Matrícula, plano de moradia, plano de alimentação, detalhes até o estudante chegar por lá. Aqui tem um exemplo do Gui, né, nosso estudante que faz economia em Harvard e a equipe que trabalhou com ele. Então, cada jovem daqui para fora vai ter um grupo de profissionais envolvidos no projeto, uma equipe multidisciplinar, e cada profissional vai orientar em cada uma das fases. Carol foi a nossa mentora de atividades extracurriculares, de preparação. Thalita, orientadora de application. Rafa, estrategista, que ajudou na escolha de universidades. Jamal é um dos nossos orientadores de redação. Ele tem uma história bem legal. Ex-admission officer de uma faculdade top 20 lá nos Estados Unidos, então conhece bastante do outro lado. Temos um curso preparatório para o SAT. E a gente sabe que o projeto Estudar Fora, ele gera ansiedade, ele gera questionamento, será que vai dar certo ou não? E a gente tem a Gabi Ribeiro, que é uma psicóloga que, né, já está conosco há muito tempo e ela ajuda com ferramentas para os alunos lidarem com esses momentos mais difíceis aí do processo seletivo. Antes de já vir para as dúvidas, ao longo da apresentação, eu falei que a gente tem alguns recursos que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro deles, né, é um guia de medicina no exterior, nos Estados Unidos e no Canadá.
Nesse guia, pessoal, vocês podem baixar aqui através do QR Code. Coloquei também o link no chat. A gente colocou todos esses pontos de atenção em relação à medicina nos Estados Unidos e no Canadá. É, um, um passo a passo mesmo de como funciona, as etapas, de valores. Então, é um guia bem legal e bem completo, que eu acho que dá um norte para vocês, né, conseguirem entender melhor como isso funciona. Vou deixar aqui também, tanto no link como no chat, o link, o LinkedIn da Tassi Pereira. Eu comentei com ela, com vocês ao longo da apresentação, que é uma ex-mentora da Daqui para Fora. Hoje ela é CEO de uma empresa de bioimpressão. Ela está virando uma referência um pouco nessa área. Ela posta muita coisa interessante no LinkedIn, fala sobre o assunto. Então, para quem está começando, né, que é um assunto muito novo, áreas que a gente às vezes nem conhece, não entende como funciona e quer ter uma referência um pouco mais do assunto, sigam a Tassi no LinkedIn, que ela fala bastante sobre esse tema. E também, né, a entrevista do Yuri, que eu comentei, nosso aluno que fez essa trajetória, tá estudando, né, ou é médico residente nos Estados Unidos. Essa entrevista é bem legal, ele foi bem a fundo no detalhe de como foi o processo dele, das dificuldades, né, por que ele achou que deu certo, que ele conseguiu passar. Então, para quem quer especificamente a medicina, recomendo que vocês assistam. Por fim, né, muitas pessoas chegaram aqui ao longo da apresentação, então recomendo para quem quiser ter uma primeira ideia das possibilidades de estudos no exterior, quais seriam as suas chances de estudar fora, faça a nossa avaliação de perfil, você responde algumas perguntas, nota, área de interesse, orçamento planejado, e aí a nossa equipe vai ter uma primeira ideia de onde vocês estão bem, no que você pode evoluir, a gente, né, dá esse feedback por WhatsApp, e o próximo passo é uma videoconferência aqui conosco, onde a gente entra mais a fundo e no detalhe nessa avaliação. E agora queria abrir aqui para as perguntas, né, de pais, estudantes que estão aqui. Falei bastante, vocês podem utilizar tanto o chat quanto o Q&A. Vamos ver aqui. O André Mello perguntou se o acesso ao curso de veterinária é igual ao de medicina. Sim, André, nos Estados Unidos e no Canadá, ele é um curso de pós-graduação, que também você tem que, né, faz os anos antes. Eu não tenho certeza aí se a prova, né, da veterinária é a mesma, se eles têm uma prova específica, mas você precisa sim, né, fazer esses 4 anos antes. Pergunta bem interessante da Valkyria, se a gente já teve estudantes de medicina que foram para fora e depois voltaram para o Brasil para trabalhar como médico. Valkyria, dos estudantes que eu me lembro, nossa, aqui a gente ainda não teve nenhum. O que acaba acontecendo, né? Acho que até essa sua pergunta é bem pertinente, para falar um pouco como é que é o processo de revalidação da medicina. Então, para que você revalide a medicina, que você tem que fazer a prova do Revalida. Quando a gente olha as taxas de aprovação, elas não são tão altas, porém, a maioria dos alunos que acabam optando por voltar para o Brasil, geralmente não é quem se forma em medicina no Reino Unido, nos Estados Unidos, né, em países, né, onde a medicina paga mais do que o Brasil, acaba sendo quem não conseguiu passar por aqui, foi para o Paraguai, para a Argentina, então é uma taxa, né, que não dá para a gente ter certeza quanto ela representa para estudantes que estudariam nesses países. Mas não tive, né, respondendo isso, não tive casos ainda de alunos nossos que voltaram. Eu acho que realmente é uma área que muito de quem vai fazer fora acaba, principalmente esses países, seguindo por lá, até por questão também de remuneração. A remuneração nesses países acabam sendo melhores do que você teria aqui. A Maria perguntou, né, se ter green card ou cidadania para aplicar para as faculdades nos Estados Unidos ajuda em relação à medicina. Sim, Maria. Como eu falei, não são todas as faculdades lá de medicina que aceitam alunos internacionais, então se você tiver o green card ou cidadania, você vai ter um leque maior de faculdades que você consegue aplicar. Então, ajuda. A Isabela perguntou aqui sobre a avaliação de perfil, né, se depois de se aprovaram, vocês fazem um curso conosco. Sim, Isabela, depois da avaliação, o que acontece? A gente agenda uma conversa para a gente explicar como funciona o nosso programa né, como funcionaria, como que é o modelo de contratação. E aí sim, as famílias, se os alunos têm interesse, podem nos contratar e seguir em frente. Eu vi que chegaram algumas partes, algumas dúvidas aqui no Q&A. Uma pergunta anônima, né, que a maior parte dos cursos são de pesquisa e como faz para trabalhar num consultório médico.
Foi o que eu expliquei, talvez tenha chegado ali no meio da apresentação. No começo eu expliquei os processos para estudar medicina, né, tanto nos Estados Unidos e no Canadá e na Europa. E aí você tem que ser de fato admitido num med school, né, nesses países. Então, para quem quer estar na linha de frente, de fato, quer atuar, né, clinicar, estar no consultório, aí você precisa realmente, né, ser aprovado na medicina. As provas de pós-graduação são iguais a essas? Eu teria que fazer as mesmas provas? Hum, Aí eu não tenho certeza quais provas de pós-graduação você está se referindo, né? Assim, para o curso de medicina são aquelas provas. Quando você quer fazer uma prova, uma pós-graduação que não é especificamente na medicina, depende um pouco do país. A prova mais comum é o GMAT, ou GRE, dependente que o GMAT é mais para business, na verdade, GRE acho que é mais para outros cursos. Aí eu não sei, como a gente atua com graduação, não sei se tem outras provas específicas. A Valkyria aqui perguntou em relação à cidadania europeia, se a gente ajudaria para medicina para a Europa. No momento, Valkyria, a gente ainda não tem a expertise para orientar com medicina para a Europa, né? Então, infelizmente, na Europa a gente ainda não consegue orientar para medicina especificamente. A Malu perguntou quais áreas a gente recomenda de extracurriculares para quem quer fazer medicina fora. Malu, acho que você se envolver com pesquisas, projetos de pesquisa, ah, Olimpíadas de conhecimento na área para mostrar né, as suas competências acadêmicas. Daqui a pouco você tem conexões que você pode fazer um estágio voluntário dentro de um hospital ou de alguma área relacionada à saúde. Acho que esses são alguns tipos de extracurriculares que podem ser interessantes. Lembrando que, né, se for Estados Unidos e Canadá, a medicina vai ser um segundo passo fora, vai ser só na pós-graduação. Então é muito comum que na graduação, para quem está nesses países, você se envolva com extracurriculares nessa linha. É muito comum fazer trabalho de shadowing, que eles falam, né, dentro de um hospital, por exemplo. Geralmente, quem é aprovado é com qual idade? A maioria dos nossos alunos aplica recém-formados do curso de graduação. Então, o mais comum é a gente ter alunos aí de 18, 17, 18, 19 anos, né, que acabaram de concluir o ensino médio, mas temos sim, né, em escala menor, mas alguns alunos que às vezes já iniciaram a universidade, querem se transferir e são um pouco mais velhos, mas o mais comum é nesse caminho. Fazer a faculdade no Brasil e apenas a pós-graduação fora, vale a pena? Olha, assim, acho que são, né, caminhos diferentes que é importante entender o que você almeja, né? Acho que o benefício de já começar na graduação no exterior é que já começa um processo de amadurecimento muito mais cedo, né? Logo aos 17, 18, 17, 18 anos, e você já vai ter oportunidades de ingressar no mercado de trabalho já tendo essa experiência, talvez no mercado internacional. A pós-graduação, normalmente, ela é bem interessante depois de você se formar na graduação, tem alguns anos que você trabalhou, que você já sabe para que caminho você quer seguir. Então, eu diria que são momentos diferentes, assim, depende muito do seu objetivo de vida, mas eu diria que, né, a graduação, começar a graduação no exterior te abre portas antes, né, e para já ingressar no mercado de trabalho, seja voltar para aqui, para cá, ou ficar por fora. Na pós-graduação, o ideal seria você fazer um pouco mais velho, né, e já ter uma experiência de mercado. A Valquíria perguntou sobre biomedicina na Europa. Sim, né, a gente tem sim essa orientação para essas áreas de biomedicina. É importante entender, né, que dependendo do país e do curso de biomedicina, pode ser que seja uma quantidade menor de universidades que tem o curso disponível em inglês, mas a gente orienta. A Clara chegou, ela chegou um pouquinho depois e ela perguntou se na Europa precisa desses 4 anos. Não, Clara, não precisa. Você já consegue aplicar direto. Depois, a gente vai. Esse evento ele fica gravado. Talvez seja legal você voltar. Claro que eu trago alguns dos pontos de atenção para o processo na Europa. Que apesar de não ter essa segunda fase, tem a questão de cursos em inglês, de os currículos, de muitos países não terem tantas possibilidades. Currículos brasileiros por si só não serem aplicáveis para você aplicar direto. Provas específicas. Então, se você voltar depois, tem a parte que eu falo mais um pouquinho sobre a Europa. Se não tem extracurriculares relacionadas à área de saúde, pode prejudicar no application? Uma pergunta anônima. Depende muito das universidades que você vai aplicar. Quando a gente está falando geralmente das universidades ultra seletivas, né? Eu quero estudar, né, biomedicina, neurociência, alguma área, e você está mirando nas faculdades muito, muito seletivas, é comum que eles, né, busquem alunos que tenham mais consolidados o porquê que eles querem aquele interesse, porque eles têm interesse naquela área. Então, para essas universidades, é sim importante que você tenha feito alguma coisa que demonstre, né, o que você, por que você quer estudar aquela área, tá?
Agora, tem faculdades menos seletivas, ou de repente, dependendo do país que você vai estudar, que não necessariamente tudo que você fez tem que estar atrelado a essa área, que você consegue sim passar sem ter feito, né, atividades atreladas. Então, depende muito da faculdade. Uma pergunta anônima, né? Acho que bem ampla e difícil de responder. O que seria um bom currículo? Depende muito da faculdade que você vai aplicar, né? Então, obviamente, quanto melhor suas notas, melhores as notas de provas, maior a sua variedade, profundidade de extracurricular que você tem, mais interessante vai ser o nível de extracurricular de faculdade que você vai ter, né, no seu portfólio que você tem chance de passar. Então, depende muito da faculdade. Para trabalhar como psicóloga, precisa fazer medicina? Não. A psicologia você não precisa fazer a medicina, né? Você já consegue aplicar. Lá é um curso que você já consegue ingressar na graduação, tá? Então não precisa fazer, fazer a medicina. Uma pergunta da Valkyria, né? Se os meus alunos que fazem o IB, para quem não conhece, é um currículo internacional, se eles costumam sair bem no processo para medicina nos estudos, né, nos Estados Unidos ou Canadá. Valkyria, como nos Estados Unidos e Canadá é um curso de pós-graduação, né, os alunos têm o IB, eles primeiros vão passar por aqueles 4 anos, mas o que eu diria é que os alunos têm o IB, que é um currículo forte, que já sabem que estão querendo ir para essa área de saúde, acabam fazendo matérias atreladas a isso, e chegam na universidade bem preparados, sim. Então, né, até fiz uma entrevista na semana passada com uma aluna que tinha feito o IB, e ela comentou o quanto ela estava mais pronta para os desafios acadêmicos que ela está tendo por lá, né? Aí, acho que para o segundo passo da medicina, né, o aluno vai ter que construir isso muito na universidade. E a Valquíria perguntou, quem está terminando o último ano do IB, ainda pode começar a orientação com vocês? Sim. Então, né, eu mostrei aqui os programas que a gente tem programas que começam antes no nono, décimo e 11º ano, mas alunos que estão no último ano do ensino médio, que estão começando, né, que vão aplicar esse ano, ainda assim conseguem se preparar conosco. Então, aluno finalizando o IB agora, Valquíria, pode sim fazer a nossa preparação, né? A Laura perguntou, né, se tendo médias acima de 8,5, pode me fazer passar em medicina, mesmo com poucas atividades extracurriculares? Sim, Laura, como a gente falou, quando eu falei, né, especificamente para os Estados Unidos e no Canadá, suas médias aqui para a medicina, elas vão importar menos, porque vai importar o que você vai construir na universidade. Para as faculdades europeias, acredito que você poderia sim aplicar e ter chances de passar. Lá, geralmente, o que vai contar além das suas médias da escola vão ser as provas específicas que cada país vai exigir. Então, é possível sim você passar, né, com essa média. Aí, mais uma vez, vai depender muito do país, da faculdade que você vai aplicar, quais são as exigências. Tá? Mas como, principalmente para a Europa, geralmente é baseado muitas vezes nessas provas específicas, é possível passar. O Aquiles perguntou, né, boa noite, Aquiles, como funciona o nosso trabalho, né, da nossa assessoria, se é um valor mensal? Aquiles, é assim, o valor da nossa consultoria, ele depende muito, né, de quando o aluno começa, do ano que está, do que tem em mente em relação, né, a países, porque, por exemplo, quem mira nos Estados Unidos acaba fazendo o curso do SAT, até o curso pode influenciar, alunos que miram em cursos artísticos, tem que fazer portfólio, audição, então tem uma variação grande. O que a gente faz é, dependendo do programa que vai ser para aquele aluno, a gente vai ter uma taxa de assessoria, né, que vai ser parcelada do início do projeto até o aluno ingressar na universidade. Tá? Então, aqui o que eu recomendo para quem quer entender melhor qual que é esse valor, faz a nossa avaliação de perfil que eu coloquei aqui, que aí a gente tem uma ideia de onde você está e a gente consegue depois passar qual seria o programa indicado e quais seriam os valores. A Valquíria perguntou qual que é a pontuação média, né, na prova final do IB para passar numa faculdade de medicina ou biomedical science lá fora. Valquíria, vai depender muito da universidade, tá? E aí acho que é super importante até trazer aqui um pouquinho de diferença de como, por exemplo, Europa avalia isso versus Estados Unidos. Normalmente nas faculdades europeias, Valquíria, você vai ter a pontuação exata que o estudante precisa para que a application dela seja validada, né? Então, exemplo, pode ser que algumas faculdades peçam, olha, aqui, para que a sua candidatura e application seja válida para o curso de biomedicina, biomedical science, você precisa de um 34, 35, aí cada um vai ter a sua. Nos Estados Unidos,
não é comum que as universidades tenham exatamente uma nota de corte, mas aí a gente usa as nossas referências de anos anteriores para entender nessas universidades quanto cada aluno aprovado teve. E aí, você mencionou que a sua filha não fez química, mas fez biologia. Alguma chance? Eu acredito que sim para Biomedical Science, mas a gente tem que olhar realmente muito caso a caso, porque então cada universidade, principalmente na Europa, eles vão ter os requisitos específicos de notas e de matérias que você precisa ter feito. Tá? Então agora eu não lembro de cabeça exatamente todas quais são, mas a gente consegue avaliar. Para os Estados Unidos e Canadá, normalmente não tem as matérias específicas que são obrigatórias para a sua candidatura ser válida, mas são aquelas, tem algumas que vão ser mais interessantes. Outra pergunta aqui do Aquiles. Alunos do nono ano já podem iniciar a assessoria? O ingresso na faculdade é da mesma forma do Brasil? Precisa concluir o ensino médio? Aquiles, sim. Alunos que estão no nono ano já podem começar a preparação conosco. Inclusive, né, para quem tem interesse, acho que quanto antes a gente começa esse trabalho, mais leve ele é ao longo desse projeto, mais tranquilo vai ser durante os últimos anos. No exterior, aqueles você vai aplicar para as universidades no final do terceiro ano do ensino médio brasileiro, de cursos brasileiros, e normalmente o início do curso lá é em agosto, depois que você se forma aqui. Então você precisa sim ter concluído o ensino médio aqui no Brasil. Tá? O interessante é que eu tenho até muitos alunos e famílias que, como o ano lá só começa depois que você se forma aqui, aplicam para faculdades, fazem os vestibulares, faz o Enem no Brasil e depois vão avaliar quais foram as melhores opções, comparar, visitar e conhecer as faculdades, né, e acabam tomando uma decisão mais tranquila. Pergunta Norma, se não tem muitas extracurriculares, apenas boas notas no ensino médio e boa nota na CTI, é muito difícil ingressar numa faculdade de neurociência, por exemplo? Não. Mais uma vez, como né, algumas respostas que eu dei aqui, vai depender da faculdade. Por exemplo, se a gente está falando de Harvard, Princeton, Yale, MIT, Stanford, essas ultra seletivas, aí sim, porque acaba que as extracurriculares nessas faculdades, elas acabam sendo o critério de desempate, né, na admissão. Então, às vezes, né, as notas elas ajudam você a avançar nessa primeira etapa, mas os extracurriculares são os diferenciais. Agora, com boas notas dos dois, já tem um leque bem legal de universidades que você poderia, sim, aplicar. Então, eu diria que notas, né, boas notas, elas vão, assim, abrir muitas portas em várias universidades. Qual o caminho para trabalhar com dermatologia no consultório médico? Bom, teria os caminhos que eu expliquei, né, de se formar, né, fazer nesses países, para dermatologia, você tem que se formar médico. Então, não teria o caminho aí para os outros cursos alternativos. Então, aí teria que seguir e trilhar, né, a carreira de medicina. E o valor, caso você passe em uma faculdade para medicina, quanto seria o valor gasto? O visto é o de estudante e pode trabalhar estando na faculdade? Olha, os valores, né, vão variar muito aqui de país para país. Normalmente, né, eu vou dar os cenários aqui dos países onde a gente atua, e eu diria que a medicina costuma estar nos valores mais elevados. Então, nos Estados Unidos, os valores com aula, moradia e alimentação variam de 30 até 90 mil dólares por ano das universidades americanos, né? Canadá de 30 a 85 mil dólares canadenses, Reino Unido de 25 a 55 mil libras por ano, e Europa de 15 a 45 mil euros por ano. Normalmente, as faculdades de medicina, o mais comum é que elas estejam, né, dos valores do meio para cima nesses países. Você teria, né, o visto de estudante, uma vez que você, e não só para medicina, para qualquer curso, uma vez que você é aprovado na universidade, você vai receber um documento, com esse documento você tira o visto de estudante, e você pode sim trabalhar estando na universidade. Aqui cada país vai ter uma regra diferente da quantidade de horas que você pode trabalhar, né, se você pode trabalhar só dentro ou fora do campus, mas existe sim. Laura perguntou se tem extracurriculares que valem mais do que as outras. Laura, mais do que a extracurricular em si, o que eles vão avaliar é por quanto tempo você se envolveu com ela? Foi uma coisa pontual ou teve uma recorrência? Qual que foi o seu grau de engajamento? Você só participava, você teve alguma posição de liderança, ou você entrou nessa extracurricular e gerou um impacto mais interessante dentro dela? Qual que foi o tamanho dessa extracurricular? Era algo que só impactava você?
ou você, né, trouxe algum projeto que impactou outras pessoas da escola. Então, acho que mais importante do que da extracurricular em si é o que ela representa, tá? E aí, uma dica bem importante que eu vejo ao longo desses anos é os alunos que tiveram resultados mais legais em extracurriculares acabaram fazendo coisas que eles gostavam, eles tinham um interesse genuíno, que eles quiseram se aprofundar, porque demanda tempo, e aí se você está fazendo algo que você gosta, as chances são que você vai fazer mais bem feito. O que eles perguntou em relação à parte de bolsas esportivas, se é complexo para a seleção. As bolsas esportivas elas vão ser concedidas pelos treinadores de cada modalidade. Aqui eu diria que os Estados Unidos é o país que acaba, né, tendo mais possibilidades nessa área. Você precisa ser um atleta de altíssimo rendimento. Então, normalmente, alguém que compete no mínimo a nível estadual, mas o mais comum a nível nacional, federado. E aí, os esportes que nós brasileiros conseguimos aí competir melhor com eles: tênis masculino e feminino, futebol, natação, todos esses masculino e feminino, e vôlei feminino, porque não tem muitas possibilidades no vôlei masculino. Tá? Então, tem que ser um atleta de alto rendimento, sim, alguém que pratica ali por hobby, 2, 3 vezes por semana, acaba não, né, não tendo tanto espaço. Tem que ser alguém que treina todo dia, compete e viaja. Mas a gente não tem nenhuma dúvida, eu queria, né, muito agradecer a presença de todos aqui. Prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que tenham aí gostado, né, do evento. Sigam aqui daqui para fora nas redes sociais. A gente. Deixa eu mais uma pergunta. Uma última pergunta aqui. Quantos anos na universidade? Os cursos de graduação tradicionais, geralmente 4 anos. Quando a gente vai olhar para a medicina, aí vai variar muito de país para país, né, do período. Geralmente eu colocaria aí de medicina de 6, pelo menos 6 anos em alguns países, podendo chegar até 8 anos. Aí podendo ter aquele primeiro passo de 4 anos mais 4. Mas na grande maioria das áreas de graduação, 4 anos. Bom, então muito obrigado, pessoal. Quero, né, desejar aí uma boa semana, uma boa noite a todos e nos vemos aqui nos próximos eventos. Muito obrigado. Tchau, tchau.